perigos do trânsito. A imagem é impressionante. Foi sem dúvida a imagem do início da semana. Veja que a moto segue reto na pista do eixo monumental e é surpreendido pelo motorista do carro que resolve fazer uma manobra arriscada, mudando de faixa. A vítima é uma mulher, ela voa por cima do carro e cai na calçada. A mulher filmou todo o acidente e colocou nas redes sociais. Você vai ver e rever a cena que realmente impressiona. O motorista atravessou as 3 faixas sem olhar e acertou a motociclista. Tudo aconteceu na tarde do último domingo, em frente ao Tribunal de Justiça do DF. Sem dúvida, a cena impressiona muito pela violência. Agora quem tem mais detalhes é Maurílio Nogueira. Oi, Maurílio. Boa noite. Bem-vindo. Oi, Henrique, boa noite para você, para quem está em casa acompanhando o nosso Cidade Alerta. Realmente essa cena é muito impressionante e ganhou as redes sociais nos últimos dias, né, Henrique? Esse acidente, ele aconteceu ali em frente ao Tribunal de Justiça no domingo. Esse homem, né, que faz aí essa travessia imprudente para essa outra faixa, né, ele de repente muda de uma faixa para outra, ele estava indo para o show da Anitta. Ele não é daqui de Brasília e por isso ele disse ter confundido um pouco essas faixas. Aqui do meu lado, eu tô justamente estou com a motorista, né, que estava em cima dessa moto, a Beatriz de Magalhães. Ela que ganhou um novo CPF nesse dia, né, Bel? A gente estava aqui até brincando, né? Você nasceu de novo. É verdade, Maurílio. Boa noite, Henrique. Então, o caso realmente foi um renascimento que eu tive, né, devido à gravidade e à força, né, desse impacto. Eu estar hoje na minha casa com algumas lesões e escoriações, mas sem necessidade de estar hospitalizada, é realmente quase que um milagre. E você teve luxação no dedo, né, no joelho? Você poderia contar pra gente sobre o que aconteceu? Isso. Bom, eu tive uma luxação no joelho, no dedo indicador da mão direita. Tive algumas escoriações e queimaduras em decorrência do arrasto no asfalto. E algumas pancadas ali também durante esse deslocamento aí, porque eu caí primeiro no asfalto e fui arrastando e acabei parando em cima do meio-fio, né? Então, acabaram acontecendo algumas pancadas aí. Henrique, a Beatriz, ela tá com ponto. Se você quiser fazer alguma pergunta para ela, ela tá conseguindo te ouvir, meu amigo. Beatriz, boa noite. Muito obrigado pela sua presença ao nosso lado. Feliz em conversar com você, saber que você se recupera bem, mesmo em casa, porque o susto foi grande, a cena realmente foi impressionante. Ô Beatriz, você pilota moto já há muito tempo, não? Henrique, eu ando de moto desde os meus 16 anos, na realidade. Meu pai me ensinou muito cedo a andar de moto. Eu tirei a habilitação com 18 e atualmente eu tenho 39 anos, então já tem mais de 20 anos que eu ando de moto. E assim, eu não imaginava passar por esse tipo de situação. Eu tento ser o mais prudente possível, eu sou enfermeira emergencista e eu tenho consciência do que acontece com o motociclista quando ele sofre uma queda, né? Então, eu evito ao máximo me expor a situações de risco. E sempre que eu posso, estou fazendo cursos de pilotagem defensiva, principalmente com o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, os meninos do Moto Resgate, lá do GAEP. É até um curso gratuito que eles dão para a comunidade motociclística. E, cara, eu não imaginava passar por esse tipo de situação. Ou seja, você é uma motociclista muito experiente, muito experiente. Foi a primeira vez que você passou por uma experiência desse tamanho? Você teve outros pequenos acidentes pilotando aqui em Brasília? Eu já tive outros 2 pequenos acidentes pilotando aqui em Brasília. Um foi bem semelhante a esse de anteontem. Porém, como não havia nenhum outro veículo que estivesse encobrindo o veículo que me fechou, eu ainda consegui agir a tempo,
né, e consegui fazer a curva junto com o veículo, porém esse veículo fez a curva fechada, então não tinha como, eu ia acabar colidindo. E só que nesse caso eu acabei não caindo, eu consegui parar em pé na moto ainda ao lado do veículo, graças às técnicas do curso dos bombeiros também. E o segundo acidente que eu tive, ainda com essa moto antiga, ele foi aqui no Sudoeste. No caso, eu estava reduzindo a velocidade para que a pedestre pudesse atravessar na faixa. E o condutor que estava atrás de mim simplesmente, não sei se ele estava distraído, enfim, ele não freou e acabou colidindo com bastante violência na traseira da minha moto. A minha sorte é que eu não havia parado ainda, então eu só continuei sendo impulsionada, né? E também não caí. Mas essa de anteontem não teve jeito, né? Porque aí não foi uma colisão, eu fui atropelada praticamente, né? Então é um pouco mais difícil. E você tem sempre... Henrique, eu estava só conversando... Só um momento, Maurílio, só um momento, por favor. Mais uma perguntinha e eu te passo. Você tem sempre o costume, Beatriz, de filmar você pilotando por onde você vai? É um costume seu? Então, eu sou uma apaixonada pela cidade de Brasília, a segurança, a arquitetura, a própria estrada aqui, né? Eu admiro muito, e moto também, e o céu de Brasília. Então, eu sempre quis ter, né, uma câmera dessa para registrar esses meus passeios. E eu acabei comprando ela... Acho que no começo de setembro do ano passado, essa câmera que grava 360, exatamente para que eu pudesse registrar os meus passeios e, eventualmente, passeios com os meus amigos, que a gente faz bastante. Mas acabou que essa câmera mais me serviu como um meio de ter uma comprovação das situações que eu acabei passando, quase que um instrumento de segurança, quase que um EPI, do que mesmo para, sei lá, simplesmente usufruir da câmera pela ideia original. Né, por lazer. Pois não, Maurílio? Henrique, era justamente sobre isso que você perguntou para Beatriz, que eu ia entrar nesse assunto, mas você acabou fazendo a pergunta, a gente está em sintonia, né? Outra coisa que chama a atenção é porque depois que esse vídeo, né, ele começou a circular pelas redes sociais e ganhou aí essa grande repercussão, a Beatriz também começou a se deparar com muitos comentários maldosos, né, Beatriz? Ah, se tivesse lavando louça, não teria acontecido isso. O motorista, inclusive, de um carro branco que passa ali no momento, ele acaba debochando dela, ela ali no chão, né, sem entender muito o que estava acontecendo com a adrenalina muito acelerada no corpo. Ele fala assim, vai, pilota, acelera mais. Então, são comentários realmente bem machistas, né, Beatriz, que você tem se deparado ao longo dos dias depois que esse vídeo ganhou repercussão. Assim, infelizmente, o mundo da moto, né, é majoritariamente masculino. Agora que as mulheres começam a adentrar mais nesse mundo, né, agora que a gente está ganhando mais espaço, então acaba que a gente presencia mais situações de machismo, né, o que eu acho uma pena, né? Existem condutoras de moto irretocáveis, assim como condutores. E também existem aqueles que não sabem o que estão fazendo e não têm muita noção, tanto de moto quanto de carro, patinete, enfim, qualquer meio de transporte, né? E acaba que eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque eu não sou uma pessoa que anda em alta velocidade, eu estou sempre sendo muito prudente. E essa pessoa que passou nesse carro branco falou, nossa, vai, acelera mais. E eu ainda fiquei tentando entender. Eu falei, cara, será que em algum momento eu acelerei, passei? Mas, assim, não tinha nem como. Eu tinha acabado de entrar no eixo, ali no JK, então já tinha o próprio radar ali. Em seguida, o próximo pardal estava fechado, então eu estava parada. E depois eu começo a andar. E eu chego nesse pardal onde aconteceu o incidente, que também tem um radar, né? Então, assim, demorei um pouco a entender o porquê daquela colocação,
mas depois que eu divulguei o vídeo, eu até não... A princípio, eu não queria ter divulgado, porque eu sei que tem muitas pessoas que acabam se utilizando disso para, sei lá, despejar ódio em cima da gente. E eu não queria me expor dessa forma, mas eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que é presidente de um grupo bem grande, que é o Mulher e Moto, e ela falou para mim, né? A Tatá falou para mim: Bia, você tem que colocar esse vídeo, porque as pessoas precisam ter consciência que nem sempre o motociclista está errado, é que o motociclista não está fazendo besteira o tempo todo e tal, e que tem muito condutor que está distraído, sim. E eu fiquei um pouco relutante, mas falei, bom, tá certo, é importante mesmo que haja essa conscientização. Mas aí depois, quando eu comecei a ver também alguns comentários, eu falei, bom, já estava esperando que isso fosse acontecer, né? É triste, mas infelizmente eu acho que o ser humano precisa ainda dar uma evoluída. Ô, Beatriz, o motorista, ele pagou o conserto aí da sua moto ou não? Então, Henrique, na realidade, como essa situação ocorreu no domingo, né, e eu acabei sendo transportada para o hospital, o meu esposo, que ficou responsável por ir até a delegacia e dar início ao boletim de ocorrência, pegar o contato do rapaz, etc., a gente acabou sabendo que o carro era alugado, né, ele estava num veículo alugado de locadora. Eu parto do princípio que esses veículos de locadora têm um seguro, né? Então, embora eu tenha seguro, eu ainda não acionei porque eu estou esperando o posicionamento desse rapaz, né? Então, a gente ainda está tentando descobrir o que vai acontecer, né? Se ele vai realmente... Se tem o seguro, o carro, se cobre terceiros, se vai ser acionado ou não. Então, por enquanto, a única resolução que eu tenho que é a mais importante para mim é o meu estado físico, a minha saúde. Agora, da moto, eu realmente não sei. Henrique, a gente também vai seguir acompanhando toda essa história. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Maurílio. Muito obrigado a Beatriz. Melhoras na sua saúde e que essa questão burocrática aí do seguro possa ser resolvida o mais rápido possível, até porque a moto é um bem muito importante para você, a gente percebe isso, o tanto que você gosta de andar de moto, e que assim seja, que você possa recuperar a sua moto e passear muito nesse céu lindo e maravilhoso do nosso DF, da nossa Brasília, aí como você gosta de filmar e de mostrar para todos nós. Muito obrigado pelo carinho da atenção.